Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meu. Uma sintonia maravilhosa todo sábado às 10 horas da manhã aqui nas telas da... A gente acorda animado, meu. Eu sempre acordo, né, velho? Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma manhã de sábado Todo meu. pra gente compartilhar e adquirir conhecimentos. Sempre assim, né? Não é? É sempre dando uma sugadinha no conhecimento do cara que tá lá do outro lado. Hoje, pra mim, vai ser uma emoção bacana. Mais um dia especial. Um dia especial, porque quem tá sentado nessa mesa, eu já fiz muita consultoria, já enchi muito saco, já liguei, já perguntei, já tirei trilhões de dúvidas. Ele já te deu o direcionamento do que ia funcionar, o que não ia. Porque ele representa, no caso com a minha história, o que o Na Linha de Frente representa para todos os nossos telespectadores, que é ser o Google Maps, é a gente atravessar uma trajetória que já foi capinada, já facilitar, já encurtar o caminho do sucesso. Posso dar mais uma rasgadinha aí? Por favor. Porque no formulário, cara, ele botou lá que o primeiro empreendimento dele foi aos 7 anos, ou seja, a régua, meu filho, da galera que tá vindo aqui, começando cedo, acabou de empurrar mais um pouquinho lá atrás. É impressionante. Seja muito bem-vindo, André Gustavo. Obrigado. É um prazerzão. Obrigado pelo convite, Patar. Obrigado pelo convite, Dan. É um prazer poder aqui compartilhar com vocês novos empreendedores já no caminho, nesse caminho árduo que é empreender no Brasil. Vou contar minha história para vocês, espero poder contribuir de alguma forma no negócio de vocês também. E eu tenho certeza que vai contribuir. Com certeza vai. Mas antes da gente começar, André, a gente tem uns recadinhos paroquiais. Quais são? É isso aí, turma. Para você que acabou de chegar, nós somos do Na Linha de Frente, falando muito sobre empreendedorismo, sobre marketing. Felipe Patar e Dan Rocha, todo sábado às 10 horas da manhã aqui nas telas da Band, conversando com um empresário da Capital Federal. Somos o único programa de empreendedorismo da Capital Federal semanal. Já são mais de 100 programas entre ao vivo e editado, e você nos encontra em todas as plataformas de streaming: YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, ou seja, não tem desculpa. Dá pra Se você quer empreender, se você quer aprender, se você quer crescer, você pode maratonar. Vai correr no parque. Pode escutar pelo Spotify. Vai pra pizzaria e lá... Pode votar no YouTube. Pode botar no YouTube. Tá comendo uma Pizza Hut? Assiste. Meu jovem. Então, pra Alexa. ela toca também, sempre vai tocar o último episódio que foi veiculado. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Precisa ver que eu tô bonito, cara. Eu tô sempre na paleta agora. Estou vestindo Noman, a marca de Brasília. Guilherme, mandar um abraço para você que veio aqui e fez esse oferecimento, e vai ser de grande importância contribuir com esse projeto. Essa construção dele que tá incrível, irmão. Exatamente. Talk Acessórios, para vocês que estão vendo aqui esse celular, essa capinha super diferente aqui, ó. Talk Acessórios você encontra em todos os shoppings da cidade, encontra em supermercado, encontra no aeroporto. Mandar um abraço pro Cléris Casagrande. Inclusive tem os painéis League Media, onde você vê a gente aí espalhado na rua. Meu celular tava acabando a bateria, ó. Aí já... Lógico, meu cara. Power Bank. Já tá até completo, vou até guardar ele aqui. E também Softal, destino de negócios, né? Aonde cedeu esse espaço para nós filmarmos aqui, onde a gente tem o escritório do Na Linha de Frente e o estúdio. E eu acho que chega de enrolação, né? Não, tem os meninos daí, produção. A galera daqui de trás, importante. Importante falar dos meninos e não tão ligar. Beijo pro Leandro, ele fica que ele edita o nosso, ele fica meio chateado. Mas agora sim, chega de enrolação e vamos pra conversa, porque hoje tem muito papo. André, conta aí quem é o André no jogo do bicho, meu cara. André Gustavo, 47 anos, pai de 2 filhos, Guilherme e Maria Eduarda, 21 e 26 anos. Comecei cedo, e isso foi parte da história, né? Você ser pai muito novo não é fácil, né? Você foi pai com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos foi mais cedo que eu, bicho. Eu achei que eu tinha sido cedo. Esses olhos azuis... E aí, naquele momento ali, já te dá aquela... Pô, tem fralda para poder trocar, tem que alimentar esse rapaz aí, mas vamos embora, vamos em frente. Nossa. E, graças a Deus, deu tudo certo. Casado com Cláudio Bertoso. Mandar um beijão, amiga, empresária também. Empresária também.
com 19 anos, esse cara já devia ter um império, né? Porque se ele começou com 7 anos, conta essa história aí de como é que você empreendeu com 7 anos de idade, velho. Eu vou começar a história um pouco lá atrás, que é a história do meu avô, Olha, que eu acho bacana. Meu avô era do interior de Goiás e ele tinha uma serraria no interior de Goiás. E meu avô avalizou um parente dele na época, tá? Esse parente não pagou a dívida e ele teve que honrar com a dívida e ele quebrou a serraria. Meu avô saiu da cidade com os filhos e com a caminhonete que ele tinha. olha E isso. mudou para Goiânia e foi por vergonha, né? Porque ele não conseguia, pagou o que devia, mas ficou com vergonha de ter quebrado na cidade. E ele foi para Goiânia, ele é uma família com 4 irmãos, e 2 dos irmãos trabalhavam já com venda de bebida, eles vendiam cachaça. E nessa época surgiu uma oportunidade deles comprarem uma dívida de uma fábrica de refrigerante na cidade, Olha só. tá? Isso qual cidade, André? Em Goiânia. Goiânia Em mesmo. Goiânia, exato. Que chamava Guaraná Imperial. E o meu avô, nesse momento, não tinha absolutamente nada, mas tinha a caminhonete dele e uma vontade louca de trabalho, assim. Meu avô sempre foi uma máquina de trabalho. Então a gente veio, né, nossa história de família, ela começou lá atrás. Referência. Quem vê a gente hoje aqui, né, Felipe, fazendo as coisas que a gente gosta, tal, não enxerga Quais foram as suas referências? exatamente. Onde começou toda essa formiguinha do empreendedorismo? Exatamente. Então acho que isso já vale como lição Legal. que a gente tem que começar pequeno, com raça, com coragem, tá? Esse é o caminho do quem quer empreender. Então, assim, eu tive esse exemplo do meu avô e segui nos mesmos passos Massa. dele. Que legal. Tá? Fantástico. E Parabéns. com 7 anos, então, você vendia o refrigerante do Exatamente. Então, olha aí, capaz. Eu morava numa casa no Lago Sul. Meu pai nessa época já era empresário, eu não tive muita opção assim, né? Avô empresário, meu pai empresário, minha mãe também, então eu não tinha muita referência. Sei lá, você tem um pai médico, você vai, né, ter uma tendência para medicina, um pai advogado. Então assim, o que eu vivi a minha vida toda foi uma vida realmente uma vida empresarial. E com isso a gente consegue aprender muitas coisas, né? Observando, participando, trabalhando. É. E isso veio Até mesmo imitando o comportamento, né? exatamente. E aí, Felipe, eu te falo, né? Imitar o comportamento é você entender os dois, assim, o que que é o certo e o que que é errado, porque você tem referências erradas no caminho também. Então, não é só saber o copiar o certo, é não fazer o errado. Tá? Então, nós tivemos exemplos lá dentro de casa mesmo que foram marcantes para mim, né? Então, voltando aos 7 anos. então, vovô já tinha uma fábrica aqui em Brasília, ele começou um negócio em Goiânia, e nessa fábrica pequena, que ainda era um refrigerante regional, depois ele virou Crush, que era uma marca americana, depois virou Pepsi, então somos Pepsi por mais de 25 anos lá em Goiânia, e era a sociedade do meu avô com os irmãos. E teve a oportunidade de abrir uma fábrica da Antártica aqui em Brasília. E meu avô veio para desenvolver essa fábrica aqui, ele que veio para tocar essa operação. Então, minha mãe chegou aqui com 14 anos, conheceu meu pai também adolescente, meu pai filho de militar, então se encontraram aqui, foi da onde surgiu... Aquela festa famosa da Fazenda Antártica, eram responsáveis. Não, absolutamente. Então era só fornecedor de produto só. Fornecedor era lá, fornecedor do produto e até onde me consta, aproveitador da festa. André gostava de ir para essas festas aí. Eu não tive oportunidade durante muito tempo, não, né? Eu casei muito novo, então aproveitei pouco essa farra aí. Mas tiveram bons momentos. Maravilha. Então, o que que aconteceu, né? Quando começa a minha história de empreendedor? Eu morava na casa, no lago, minha casa ali era no meio da rua, e em um determinado momento eles colocaram um quebra-mola ali na rua, em frente à minha casa. Olha aí. E os carros passavam, para poder passar no quebra-mola, eles tinham que reduzir a velocidade.
Vovô entregava os refrigerantes lá, iam caminhões de refrigerantes lá. Eu sou um bebedor de refrigerante desde mamadeira, assim, né? Se falar que refrigerante não faz mal, eu acho que não, porque eu tô bem até hoje, meus exames estão bons e Deu sustância. deu tudo certo. E aí eu vi aqueles refrigerantes lá atrás, que eram, na época eram garrafas ainda, de vidro, né? Não tinha PET, não tinha nada, né? Então o vovô mandava lá uma vez a cada mês, chegava o caminhão, aquele monte de refrigerante, de coisa. E eu falei, pensei, olhava aquilo, olhava ali a oportunidade dos carros passando na rua, falei, pô, posso pegar esse produto aqui, não entendia o que que era, custo de produto, absolutamente nada. Via que estava sobrando, que eu podia beber, por que não vender? Ah, E aí, assim começou a minha jornada de empreendedor. Então, eu me lembro assim, eu precisava vender o refrigerante gelado, só que eu não tinha uma caixa térmica. Aí descobri um cara na rua, foi meu primeiro sócio, tinha uma caixa térmica. E aí eu fiz a sociedade com ele, eu peguei e falei, ó, você tem a caixa térmica, eu tenho refrigerante. A gente bota o refrigerante dentro da caixa térmica e começa a vender aqui no quebra-mola, que é onde os carros param. Tá? Então esse foi o meu primeiro empreendimento, assim, né? massa, Propriamente. deu bom ou seu avô depois falou assim, cadê meus refrigerantes? Eu acho que deve ter durado ali uns 3 dias, né? Acho que foi pouca coisa, mas Isso. eu digo assim, a gente tem, eu vejo que a gente tem 2 linhas de empreendedor. Você nasce empreendedor, então a gente tem um empreendedor nato e a gente tem um empreendedor que aprende a ser empreendedor. Tá? Então você pega, por exemplo, exemplos de grandes executivos de empresa, o cara que tem know-how naquela área, em determinado momento quer se libertar e criar alguma coisa diferente e acaba empreendendo com o know-how que ele tem. E tem o empreendedor nato, que eu acho que eu nasci com isso, foi da minha pessoa, ninguém me falou, André, vai lá vender um refrigerante, vai fazer alguma coisa. Então, tem esses dois Tipos tipos de empreendedor. empreendedor. Não, eu até costumo dizer que tem até mais tipos de empreendedor, André, porque tem um empreendedor que está empreendendo um negócio de um terceiro, franquias, Perfeito. né? Então você não montou aquilo. Tem um empreendedor que é o empreendedor nato, como você colocou. Então ele começa do zero as coisas, ele é o criador. Isso. Ele cria a marca, cria tudo. E tem um empreendedor hoje que eu chamo de acelerador, Uhum. que são aqueles olheiros que identificam oportunidades em marcas, muitas vezes marcas familiares, e aí ele pega essa empresa, alavanca ela e vende ela. Depois ele já vai para outra marca para fazer a mesma coisa, Perfeito. né? Então hoje eu consigo ver esses três e até assim, é legal a gente ter consciência disso para saber qual desses três você é, para ver qual, porque muitas vezes você pode ser um puta empreendedor de uma marca terceira, ser um multifranqueado ou um franqueado de uma marca só com muitas lojas, ou você pode ser um acelerador que vai estar buscando, como o Sérgio Bocaiúva, grande amigo, mandar um abração para o Sérgio, que hoje é CEO da Usaflex, mas já foi CEO, né, da Mundo Verde, né, e pegou a Mundo Verde, comprou na época e vendeu 16 vezes o valor da Mundo Verde para a mesma pessoa que ele comprou, Perfeito. Olha aí. né? E hoje ele se identifica como um empreendedor acelerador. Uhum. Inclusive é outro mentor, né? Que eu sempre ligo, assim como o André, para tirar as dúvidas. Tá cheio de mentor, hein, cara? Cara, na verdade é a coragem, né? E de ir atrás, né? A atitude, porque bater na porta também desses caras grandes com pergunta mais ou menos, você vai tomar. Não, o Pataro é um cara que eu admiro, conheço o Pataro, deve ter uns 6 anos, mais ou menos. A minha esposa já era amiga dele, e vem me falando bem, pô, o Felipe é um cara fantástico, tal, cara que corre atrás, né? Na época ele ainda estava na Prudential, né? E eu falo isso assim, quer ser empreendedor, a gente tem que já começar, todo empreendedor tem que ser vendedor. Primeira coisa. Não adianta, se você não for vendedor de um produto, de uma ideia, de coisa, você não vai para lugar nenhum. Então nós temos que ser vendedores. Eu identifiquei isso no Patara desde o começo. Pô, o cara era um grande vendedor, assim, isso você já passa a ter já uma admiração, uma simpatia pela pessoa. Isso, tá? Uma admiração, é que te falar, né? Deixa que eu te falar desse Limeira aqui, né? Eu gosto também, eu vou começar a me emocionar aqui, não, vamos lá. Você falou aí, né, da Antártica, né, que o seu avô assumiu aqui, né? Eu fui gerente de operações de rua da Antártica durante o carnaval. Que legal. Foi o meu primeiro empreendimento. Eu vendia cerveja. Em Brasília? Em Brasília? Levava o isopor, meu dropship, ele comprava por um preço mais barato e ia vender lá, né? Eu era vendedor ambulante de cerveja na Baratona. Não deu muito certo, bicho. Eu acho que eu bebi metade das cervejas lá, mas
Só Não pra deu- fazer essa brincadeira da Antártica. Eu acho que deu certo, né? Dessa sua experiência, com certeza você tirou uma boa lição, um bom aprendizado, né? Sempre tem. Sempre É. vira. Então, empreender, a gente tem que lembrar que é isso, né? Empreender não é só casos de sucesso, né? Para a gente poder chegar lá, a gente tem uma trajetória de aprendizado, de bons momentos, de maus momentos. É duro, né? Sim. Não é uma tarefa fácil empreender. É muito mais não do que sim, é muito mais som. Sim, exatamente. E no seu formulário você falou isso, eu acho legal a gente enfatizar, né? Que empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. Né? E você botou lá, né? Não é fácil. Empreender no Brasil é difícil, irmão. Fala aí essas porradas aí que você tomou pra chegar até aqui. O do Porque Brasil. hoje, não. Temos até que contextualizar, que eu acho que a gente não deixou claro. A gente fez a brincadeira da Pizza Hut aí. Não, calma, deixa ele chegar lá, por isso mesmo. Ele já agora deixa. Vamos lá, ele então continuar. tá. Saí da venda do refrigerante ali no quebra-mola de casa. Aí minha irmã tinha uma bicicleta, uma CCzinha. E essa CCzinha ela tinha aquela garupa para você carregar. Virou Denível. Ela virou uma papelaria ambulante, viu? Eu arrumei uma caixa que eu fixei ali na parte traseira da bicicleta. Eu ia ali na Q11 que tinha uma papelaria, comprava tipo assim, um pacote de 10 borrachas. Aí eu já comecei a entender o que era atacado e varejo, né? Então separava as borrachas, tinha uma seladora na casa de um primo meu, então a gente pegava e colocava as borrachinhas individuais. Comprava por 10 unidades, começava a vender por 2, por 3. Então, esse foi o segundo, né? Aí o terceiro, via lá a meninada, a gente sempre gostou muito de andar de bicicleta, e eu, como cliente da loja de bicicleta, comecei a observar e aprender, como é que remenda o pneu, como é que lubrifica uma corrente e tal. Até hoje ele faz isso. Conserta carro, vai. José, eu falei, Matheus, virou açúcar, desgosta, é verdade. E aí fomos para casa de um primo meu que morava na rua, montamos o quê? Uma oficina de bicicleta. E aí você já devia estar com uns 10, 11 ali, né? E aí veio, ia pra feira da Torre e via o cara fazendo aqueles bonequinhos de bolinha de gude com Durepox pintado. Aí comprei as bolinhas, comprei o Durepox. Aí quando eu fui ver que eu fui pintar o boneco lá, falei, cara, não tem doete, o do artístico é 0, né? Tá. E aí as coisas vieram acontecendo, né? Então, assim, a minha primeira empresa, né? Eu fundei a Tech Machine com 17 anos de idade, tá? Caramba. Eu já estava procurando alguns negócios e eu fui para uma feira em São Paulo e conheci Com 17 anos. com 17 anos. Acredito que foi com 16, né? Com 17 eu estava já montando a empresa. E essa é uma história interessante, marcante na minha história de empresário, tá? Então eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. Eu fui para essa feira e Vending Machine, ela já me encantava porque era um negócio que tinha uma alta rentabilidade, operação simples e enxuta. Eu sempre acreditei muito nesse modelo de negócio. Negócios enxutos, rentáveis, tá? Isso para mim sempre me apeteceu. Então a ideia era comprar as máquinas, colocar as máquinas para operar, né? Na época as primeiras máquinas foram aquelas de bolinha, chiclete e brinquedos, tá? Então fui lá para essa empresa, ela era em Curitiba, na verdade, era um importador, essas máquinas eram importadas, eram canadenses, e aí fiz um negócio para poder conhecer a fábrica lá em Curitiba, importador, fui lá, escolhi as máquinas, fizemos lá um pacote, não me lembro na época aqui, coisa de, sei lá, R$25 mil, 25 máquinas. Legal. E aí eu comecei, foi o meu primeiro desafio, meu primeiro... Agora, aí tá um ponto importante, porque hoje em dia a gente tem acesso à informação na palma da mão e a gente tem acesso a todo tipo de notícia, de novidade, de inovação, de tudo. Aquela época não tinha isso. Não tinha nada, Felipe, não Como é, tinha nada. como é que, porque assim, por mais que sejam maneiras diferentes, acessos diferentes, eu acho que tem uma coisa que fica alinhada e é comum aos dois momentos, né? Uhum. A força de vontade de como é que eu pesquisei, com quem que eu falei, aonde que eu fui atrás, como é que eu fiz. Como é que foi esse momento? Porque sem celular, sem ter internet, sem você saber da existência disso, como é que ela brotou?
Isso é uma coisa, isso é um fato curioso, assim, né? Na época não tinha muita opção. Então, feiras sempre tinha, todo ano tinha feira. Tinha feira em São Paulo, E tem até hoje, né? e tem até hoje, essas feiras físicas. E ali você descobria muitas coisas, né? Então, foi visitando uma feira dessa que eu descobri que tinha um vendedor de vending machine no Brasil, um importador. E para mim, assim, importar naquela época era uma coisa muito distante para mim. Eu não tinha a menor ideia como é que poderia fazer isso. Então, assim, só de já conseguir comprar as máquinas aqui, começar a minha operação, já era um caminho muito encurtado. Sim. Tá? Então, voltando na Tech Machine. Então, eu fui na feira, descobri o fornecedor, fui ao importador, fiz o meu pacote lá, falei, agora tá fácil. R$ 25.000, cheguei no meu pai, pai, preciso você me arruma dinheiro aí para poder comprar minhas máquinas. Como assim arruma dinheiro? Não, você quer, eu não vou te dar dinheiro. Mas como assim? Custa me emprestar o dinheiro, eu te pago, coisa, o negócio é viável, mostrei lá, tinha um business plan não muito elaborado ali, né? Payback vai ser de 6 meses, pai. Confia. E a conta era simples, né? Pô, comprava uma bolinha por 4 centavos, vendia por 50, né? Então tinha margem, tinha coisa. Então eu já tinha entendido que era um bom negócio, que era um negócio rentável. E aí foi a primeira barreira que eu enfrentei. Então a primeira barreira que eu enfrentei foi em casa, né? Vocês devem ter passado por algum desses problemas também. A gente acha que em casa às vezes a gente vai resolver algumas coisas, acaba Não. exatamente, só que não. Só que não, é. E aí, tudo bem, meu pai falou, não vou te prestar o dinheiro, nem coisa nem nada. Ele falou, se você quiser, você faça um projeto, vai para o Sebrae, vai para coisa. E assim eu fiz. Fui para o Sebrae, fiz meu projeto no Sebrae, o projeto tinha viabilidade. Voltei pro meu pai, falei, pai, aqui ó, você Tem viabilidade. tem viabilidade. Agora só pô. Não, foi uma grana, né? Dinheiro. Eu não sou o banco. Se você quiser dinheiro, você vai ao banco pegar dinheiro. E aquilo foi muito duro para mim, assim, que eu acho que com 17 anos eu ainda não tinha essa maturidade para poder tomar uma porrada dessa quase ninguém em casa. André. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Com certeza. Eu simplesmente falei, pai, tudo bem, te agradeço, mas eu queria só te pedir um favor. Eu quero que você vá no cartório e me emancipe, porque a partir de hoje eu não quero depender mais de ninguém. E assim foi feito. Tá, meu pai me emancipou e daí para lá eu não passei a não depender de mais ninguém. Como é que eu viabilizei a Tech Machine? Olha só a história. Até um pouco. Olha só a história. O negócio é tenso. A agulha é doido. E a gente tinha muito relacionamento aqui em Brasília, a turma que encontrava no postinho, né? E conheci um amigo que o irmão dele estava com um projeto de vending machine também começando. E aí eu mostrei para ele, falei, pô, me conecta com seu irmão, porque eu já estou nesse processo aqui com projeto aprovado, com viabilidade do projeto, só que eu preciso de um parceiro aqui, não tenho grana, né? Quem sabe, sei lá, ele tem grana, me ajuda, faz uma sociedade, coisa e tal. Apresentei o negócio para ele, pro Fabiano, a gente acabou se conectando, e ali a gente já viu que a gente tinha condição de fazer uma empresa um pouco já maior. Ele já tinha uma operação, eu estava começando a minha operação, então a gente começou juntando essa Ele operação. confiou com o cara da máquina da caixa térmica, entendeu? Agora com R$ 17, eu tô com outra coisa aqui e você tem o que eu preciso. Vamos colar esses palitos. Sim. E aí chamei o Fabiano, falei, Fabiano, só que meu pai não arrumou o dinheiro para mim, mas o projeto tem viabilidade e a gente pode, né, buscar o dinheiro no Banco do Brasil. O próprio Sebrae já te encaminhava, assim, te abriu as portas no Banco do Brasil. Fui no Banco do Brasil, tive o projeto aprovado, tudo, aí voltei no meu pai ainda, tá? Teve um antes aí. Pai, só preciso que o senhor me avalie, você não precisa me arrumar o dinheiro, eu preciso de avalista. Você me deu os problemas, eu tô trazendo as soluções. Agora é só o avalista. Eu não avalizo ninguém. Cara, falei, aí essa foi a borraia, foi a pior. E aí o que aconteceu? Tem anjos assim que acabam aparecendo na nossa vida, né? Eu sou grato a algumas pessoas que eu tenho realmente assim um carinho, né, de determinadas épocas que essas pessoas aparecem no momento certo ali da nossa vida. E a gente apresentou o projeto para o pai do Fabiano. O pai do Fabiano viu que tinha viabilidade e ele nos avalizou. Olha aí. E aí, e agora, né? Ele me avalizou, mas ele falou, né, e aí, o que você vai me dar de garantia e tal? Eu falei,
eu não tenho nada de garantia que eu possa assinar uma nota promissória para você aí, e eu prometo que eu vou cumprir com a minha palavra e não vou deixar de pagar o banco. E aí fiz a nota promissória, botou a nota promissória no cofre da empresa lá, ele nos avalizou e daí começou a Tech Machine, que era a empresa de vending machine. E foi legal, nós pegamos ali um financiamento acho que de 36 meses, eu falo, eu fui o único cara que pagou o banco adiantado. O negócio era tão rentável e tão bom que com 18 meses eu fui lá, quitei o banco e tal, levei o contrato lá pro pai do meu amigo e falei, Júlio, isso aqui, ó, tá aqui, tá pago, tá? Ele abriu o cofre, rasgou as promissórias, coisa e tal. Então foi aí que realmente começou a vida empresarial, né? E isso foi uma grande, me amadureceu muito, né? Já nesse momento, né? Talvez pudesse ter sido um pouco mais suave, mas hoje eu não tenho nenhum arrependimento, não. E aí foi legal, Patara, que a gente foi crescendo, foi coisa, então assim, era só eu e o Fabiano, eu tinha 17 anos, não tinha carteira, o Fabiano já tinha uns 19, tinha carteira, tinha uma caminhonete, então a gente carregava a máquina, levava, e era contando moeda o dia inteiro, aí depois nós expandimos, começamos com máquina de salgado, máquina de refrigerante, e aí chegamos a operar aí quase 300 máquinas na cidade, e era só nós dois, era ralação, assim, né? Pô, Pessoal, que vocês também o estão custo querendo. baixo, né, velho? Custo baixo, eu sempre acreditei muito nesse modelo, né, de negócios enxutos e rentáveis. Isso sempre me apeteceu muito. Vocês que estão começando, ou que estão naquele começo ali de empreender, pessoal, grande segredo. O começo é transpiração. Tem que ralar, tá? Não adianta ficar ali atrás do escritório, fazendo planilha, fazendo coisa, isso é depois. Primeiro você tem que fazer o negócio acontecer. Levanta da ladeira. Isso é na raça, na raça. Excelente. E as grandes histórias que eu conheço de empresários que, que construíram alguma coisa na sua vida empresarial de sucesso, Eles estavam lá. as histórias são sempre as Eles mesmas. estavam na linha de frente das suas operações, tá, tal. Ô André, e nesse momento, assim, pô, chegar a operar 300 máquinas, né? É, aonde você colocou essas máquinas? Como é que você conversou com as pessoas para colocar essas máquinas que era algo novo naquela época? Felipe, era aquilo que eu te falei, né? Eu acho que eu nasci vendedor. Então eu coloquei restaurante, padaria, escola, a gente batia na porta de absolutamente todos os lugares que a gente achava que tinha perfil para vender nossos produtos. Então, por exemplo, bolinha, tem que ser lugar que tem criança. Então, da padaria a Divertilândia no Park Shop eu tentei colocar. Então foi todos os lugares, mas assim, a gente realmente trabalhava muito, assim, a gente ralava bastante, era o dia inteiro vendendo, Os dois eram vendedores? os dois eram vendedores, o Fabiano ajudou bastante também, mas não tinha muito essa definição nessa época, assim. Cara, Tem vamos cada um embora, faz, né? você conhece o contato tal, eu conheço fulano, vamos atrás, e foi legal, deu certo. Sem dúvida. E gerou a base, meu filho, para ele construir um outro império aqui. E sem contar que cria uma casca grossa, porque no momento que, com 17 anos, você vai bater na porta desses caras, tem muito empresário que já era empresário há não sei quantos anos para trás, Uhum. né? E aí você convencer de colocar o seu produto ali junto com ele, e aí quanto que ele ia querer A gente correr. pagava comissão, né? Era um negócio que não era de, você é meu amigo, ou você é bonitinho, nem coisa, a gente realmente comissionava o ponto. Mas assim, você pegar um jovem, né, de 17 anos, você pega, por exemplo, tinha várias padarias. Normalmente padaria é aquele modelo ali português, que o dono tá ali no balcão. Então, esse cara, ele já passa a te olhar com os olhos, pô, eu vou ajudar, assim, tem o business aqui, mas eu vou ajudar esse cara porque ele tem, Eu sei da dificuldade. ele tá com vontade, exato, assim. Então, acho que isso Isso eu acho que acontece até hoje acho que sim. com os empresários. Eu acho que sim, acredito que sim, tá? Eu sou o exemplo disso, por exemplo, você em times diferentes assim, pô, por que não te ajudar, certo? Não vou cobrar nada por isso, para mim assim, ver você crescer, ver o seu sucesso, e eu podendo
contribuir, ser parte dessa história, para mim é super recompensador. Sem dúvida. Está nos nossos planos ver o sucesso dos nossos amigos. Mas isso é verdade, isso é a pura verdade. Doe que vem, você tem que doar sem ter nada em troca, Sim, tá? A vida, ela te ela recompensa. recompensa. Ela recompensa. Com certeza. Você falou aí, né, do cara da padaria e tal, né, que te olhava, né, e, pô, vou ajudar. O Rony, da Reserva, lá no livro dele, Rebeldes com Asas, ele fala disso, que assim, como ele entrou, né, ele fez uma estratégia de começar a dar escala para a marca, na época, né, Uhum. pelos interiores, né, em Sim. multimarcas nos interiores ao redor do Rio de Janeiro, porque dentro do Rio seria muito mais difícil dele emplacar a marca dele. Ele tinha lojinha, mas ele cita isso, cara, assim, a galera comprava muito mais a ideia, a vontade que eu tinha de fazer uma marca dar certo, do que em si o produto. Perfeito. Sacou? O Perfeito. produto, ele fala no livro, meu produto é uma bosta. Uhum. Hoje ele tem qualidade, hoje tem oficina, hoje tem não sei o quê. Mas o produto era horroroso. Só que os caras compravam a ideia, a vontade do cara de fazer alguma coisa diferente dentro do lugar. Eu acho que fica a lição aí, né, pros nossos telespectadores, os novos empreendedores. Se tu não põe a tua vontade ali pra fazer o teu negócio ir pra frente, meu filho, se você não acredita no teu negócio, por que o outro cara vai acreditar? Se você tem um sonho, você tem que ir atrás do seu sonho, certo? Seu sonho vai se concretizar. Agora, levanta a bunda e vai trabalhar, vai atrás, começa, tá? Eu vejo muitas pessoas, assim, acho que cometem um erro muito grande de querer começar com tudo perfeitinho. Para empreender, você vai começar com o que você tem. Então, acho que foi isso. O caso do meu avô, ele tinha uma caminhonete, né? Lá em casa eu tinha um refrigerante. Então, começa com o que você tem. Não fica esperando a coisa tá tudo lindo, maravilhoso. As coisas vão se arrumar. Então, eu acho que essa é uma lição legal, assim. E aí eu acho que teve um tio meu que ele tinha uma distribuidora em Goiânia. Tá? Ele era representante de algumas marcas com outros sócios. Acho que ele viu que eu estava indo bem, correndo atrás, tudo. E aí ele queria abrir como se fosse uma filial dessa distribuidora aqui em Brasília. E nesse momento ele falou, pô, eu não tenho ninguém em Brasília, eu vou chamar o André, estava ali com seus 21 anos de idade, para poder fazer parte da sociedade. Então ele me chamou, fiquei com um quarto da empresa e os outros 3 sócios que eram de Goiânia, que já eram sócios já na operação de lá, nós montamos a Operação Santos. É melhor ter um pedacinho de um bolo grande Sem dúvida. Sem Deus. Deu um bolo, ou o bolo de isopor, né? Porque nessa hora você fica, pô, eu sou dono do meu próprio negócio. Dentro do meu próprio negócio eu já tô indo bem. Eles estão me chamando para me dar um pedacinho. Pô, não faz sentido. Não, depende. Depende, aí tem que analisar. Mas aí foi um passo grande que pelo menos eu dei, assim. Então já fui tinha um galpão que a gente alugou em Taguatinga, compramos 6 caminhões novos, eu tinha equipe de 20 vendedores, eu que era o gerente comercial, então eu ia para lá 6 horas da manhã para a gente poder fazer reunião com os vendedores. E aí o negócio já começou a encorpar. Aí a gente conseguiu refinações de milho Brasil, que era Maizena, Hellmann's, ADs. Aí energético, na época foi o Flying Horse que a gente distribuiu, Extra Power, tiveram algumas marcas que a gente acabou trazendo dessa operação antiga. Linha da Aline, aquela linha que era Diet, que era uma coisa meio novidade. E aí teve uma outra grande que a gente conseguiu, que foi a chocolate Hershey's. Então, assim, a gente fez a implantação da Hershey's em Brasília. Que legal, caraca. Então foi muito legal. Sim. Sabe essa história? Não. Pouquíssimas pessoas sabem essa história. Agora não, meu cara. Agora pelo menos uns 400 mil lares estão vendo isso aí. E a Hershey's foi legal, porque a Hershey's estava entrando no Brasil com a mídia muito forte. A Xuxa era a garota propaganda da Hershey's e dava carro e dava coisa. Sim. E nós tivemos algumas aberturas, por exemplo. Lojas americanas compravam Hershey's, que era uma negociação nacional, já era muito bom. Carrefour, a gente conseguiu colocar Hershey's e aí deu uma encorpada legal na empresa. E aí vem o primeiro tombo. Olha aí. Tá?
A gente rodou ali mais ou menos uns 2 anos. Tá? Brasília tinha um incentivo que chamava TARI na época. Era um incentivo fiscal que tinha para distribuidora de alimentos. E depois de 2 anos, caçaram esse nosso TARI, tá? E foi por conta, assim, de uma besteira, uma taxa de 200 e poucos reais que não tinha sido paga, e aí por isso Tirou o benefício. tirou o benefício. Caraca. E aí foi a primeira quebra que eu tive. Não precisa falar do time do não, cara. Foi a primeira Não, quebra. Quebrei que rachou, assim, porque ficou um negócio meio que impagável, porque distribuidora de alimentos, a margem é muito pequena, você tem um volume muito grande, mas a margem era muito pequena. Sim. Então, sei lá, naquela época era coisa de 1.800.000 reais que a gente já tinha que pagar de imposto. Caramba. E aí a gente falou que resolvemos encerrar as operações. Como bom brasileiro, não gerava economia, não tinha um caixa para os riscos, os problemas da empresa, ou já pensava-se nisso? Não, exatamente. Não pensava, né? Não tinha. Só torrava o dinheiro. Não era torrava. Eu acho que a gente estava pedalando ali, a gente estava no começo, né? Aham. Os caminhões eram Teve financiados, tempo não de- teve tempo, não deu tempo de pagar a operação. Se a operação tivesse realmente assim, Já robusto, já tinha. robusta, uma margem, né, maior ali, a gente ia conseguir diluir isso aí no tempo. E aí, só que aí teve um outro problema, porque não continuando com o TARI, inviabilizava a nossa operação. Então não era só uma questão do passivo, era a questão do que seria para frente. Nós fizemos as planilhas lá, Não batia. não batia, não tinha como vender. E aí quebramos, encerramos a operação. André, mas que loucura, né? Por uma desatenção, e a gente fala isso, né? Acho que tem até que trazer um contador para a gente começar a falar também sobre isso. A gente já trouxe alguns advogados, E põe. falamos de tributário, falamos da importância de contrato societário. A gente tem explanado isso tudo para dar essa atenção para a galera ficar pelo menos, pô, ter um deverzinho de casa, né? Por uma desatenção de um boleto, você gera um problemaço, deixa de ter um benefício tributário e com isso inviabiliza um negócio. Exatamente. Você acha aí, agora em uma visão de empresário já carimbado, né, com experiência, você acha que isso daí é o problema do empresário que não olhou ou é um problema de um contador que devia ter olhado? Eu acho que assim, pode ter sido que o contador não tenha olhado, mas é responsabilidade do empresário, a gente que assina. Então, Pausa para esse momento. Você é o responsável por tudo que você faz, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que a sua empresa está passando. Então você é o responsável. Não adianta falar que é o funcionário, não adianta falar que é o sócio, não adianta falar que é o contador, o advogado. Obrigado, André. perfeito, é isso, essa é a lição. Nós somos os avalistas da nossa empresa, então a responsabilidade é toda nossa. Se alguém fez alguma coisa errada, assuma o erro, né? Você pode tentar discutir isso internamente, mas quem paga a conta é sempre a gente. O ônus e o bônus, você é responsável por eles. Sempre nós, sempre nós. E aí, depois, como é que foi o Não, aí encerramos a empresa, estava ali com 23 anos de idade. passivo de É, 2 milhas mais ou menos? exatamente. E aí você dá aquela desanimada, né? Pô, você tá ali, você veio construindo, veio coisa, aí aquele balde d'água. E um amigo falou assim, André, eu tô indo passar uma temporada nos Estados Unidos. Falei, cara, sério, o que você vai fazer lá? Não sei, também tô desanimado daqui, tá? Esse cara tinha sido sócio meu nos energéticos, né? E eu falei, como é que é? Não, vamos pra casa do fulano, que é um amigo nosso aqui de Brasília, que a gente vai poder ficar lá uns 15 dias lá. E Vamos ver o que vai dar. falei, cara, quero ir também. Tem mais uma vaca. Tem mais um colchãozinho. Deixa Deixa eu falar. Eu tenho um passivo que é um pouquinho grande aqui. Acho que é melhor eu ir com você. Tem uma vaga aí? E aí eu casei cedo, né? Aham. Por conta do meu filho, tava ali com uns 5 anos de casamento, também aquela coisa já conturbada, né? Difícil ali, muita imaturidade na época, tudo. E aí aproveitei aquele momento ruim que eu tava em família, com o momento ruim que eu tava, né? De profissionalmente. Falei, cara, vou viver um pouco assim e conhecer coisas novas. Eu vou para os Estados Unidos.
Falei pra esse amigo meu, falei, ó, quando é que você vai lá? Daqui uns 15 dias. Eu falei, tá bom, vou comprar minha passagem também. E aí, ele foi uma semana antes, uma semana depois eu cheguei lá. E Orlando, a gente tinha um amigo daqui de Brasília, que já morava lá, ele foi fazer intercâmbio, e até hoje tá lá. Sou grato, Rafael, obrigado aí por nos receber na sua casa naquele momento. Boa, Rafael. É um grande amigo até hoje. Fazer um merchan aqui, Rafael é um corretor de imóveis em Miami hoje, super sério. Bacana. Cara que quem precisar pode procurar o Rafael aí, porque eu realizo. Chegamos em Orlando, tinha levado $3.000 e recém-separado, empresa quebrada, com $3.000, vamos ter, né? Ficamos ali uns 45 dias em Orlando, patinando, dinheiro acabando, tudo. Aí o amigo do amigo falou, cara, vem para Salt Lake City, porque estão tendo as Olimpíadas de Inverno. Então vocês vão curtir E ao mesmo tempo, e às vezes você arruma um dica aqui, alguma coisa. E aí em Salt Lake nós chegamos, estava tendo as Olimpíadas, era a prévia das Olimpíadas de Inverno, a cidade estava super movimentada. Então, nessa época, a mão de obra não era suficiente para poder suprir aquele período ali, que era uma coisa totalmente sazonal. E aí começaram a surgir bicos. Então, o primeiro bico que eu arrumei foi para lá fazer um bico de limpeza de uma boate. Tá? Então, você imagina o estrago que devia estar. exatamente, pós-boate. Esse foi o primeiro. Porque surgiu a oportunidade para poder entregar pizza. Lá nos Estados Unidos eles entregam pizza de carro, não entregam pizza de moto. E não consegui arrumar um negócio do jornal. O fulano falou, vai na pizzaria ali e tal, não sei o que eles estão pegando temporariamente ali para poder entregar a pizza. E por ordem do destino, era na Pizza Hut. Olha aí, rapaz. E aí começou a chegar, né, a história, ela vai chegar nesse momento. Então, Deu em pizza. deu em pizzas, acabou em pizza. E foi interessante porque a gerente que nos contratou, a gente fez uma entrevista ali e falou, ó, vocês vêm para cá dia tal, mas antes de você entregar a pizza, você tem que passar por todos os processos aqui para você entender como é que funciona. Então, tinha que montar a pizza, tinha que atender, era um delivery, né? Uhum. E ok, marcou lá, umas 2 semanas depois, apareci e tô aqui, pronto para o meu primeiro dia de trabalho, né? E a gente, eu fiquei ali umas 2 semanas em treinamento na loja, e aí depois comecei a entregar pizza com o meu carro. E aí o entregar pizza era legal porque eu ganhava tip, né? Eles pagavam a gorjeta, que era o grande lance lá, era ganhar gorjeta. Aí quando eu comecei a ganhar de gorjeta, virei patrão de novo, vinha no passo. Aí nós acabamos indo para Califórnia, fiquei mais uns meses lá e resolvi voltar pro Brasil. E, meus queridos, se vocês querem saber qual foi o all-in que o André deu quando voltou pro Brasil, fica aí, porque no próximo bloco ele vai falar. É só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos, queridos. Eu falei que hoje está repleto de storytelling, de inspiração. Se você não tá com seu caderninho aí, não entendeu as lições que esse homem tá passando pra gente aqui, meu caro, tá perdendo tempo, tá ou não tá? Se você não tá, só você que não tá. Você Eu tá aqui, eu tô conectado. E eu não quero nem mais falar nada, porque eu quero ouvir o André. Eu tô curioso pra saber qual foi o all-in dele aqui no Brasil, meu cara. Fale aí pra nossa audiência. Eu quero saber, deu em pizza ou não deu em pizza? Não deu... Deu em pizza depois, vou explicar como é que eu cheguei na pizza aqui. Easy. Pouco tempo depois, voltei para o Brasil e eles aprovaram que era a Lei Pelé, que era a lei dos bingos aqui no Brasil. Sim. Voltei dos Estados Unidos, que em Brasília não tinha muitas oportunidades, acabei indo para Goiânia, minha família é de Goiânia, de coisa, e tinha um imóvel que a minha família era locadora desse imóvel, um restaurante, e eles estavam entregando esse restaurante, era um Habib's, tá? E eu conheci o dono do imóvel, falei, seu Oswaldo, outro cara que me ajudou muito aí, foi campeão, viu? Falecido Oswaldo.
eu queria montar alguma coisa nesse imóvel. Quanto é que você quer de aluguel? Sei lá, na época era R$ 5.000, tal, não sei o quê. Pô, você me dá uma carência, tá? Eu topo. Eu não sabia o que que eu ia montar no negócio, assim, mas já tinha um espaço. Tinha sido um restaurante montado. Eu falei, cara, aqui eu vou gastar pouco dinheiro. Vou montar um bar, vou montar coisa. Eu não sabia ainda o que eu ia montar, mas eu já quis garantir já o ponto ali que rapidinho eu me virava, arrumava alguma Ó, coisa. não vai ser nesse programa, mas eu vou ter que dar essa pausa. É, depois vai ter que vir aqui, vai ter que voltar dos Estados Unidos para falar sobre ponto de venda e sobre negociação. Quem? Voltar do quê? Ah, ele vai para os Estados Unidos, André Gustavo. Ele não contou isso ainda não, rapaz. Depois, Você vai ficar... sobre ponto, fiz um curso, a Pizza Hut, ela me deu uma oportunidade, assim, de conhecimento de muitos bons cursos, né? Depois, se a gente tiver um tempinho, nós vamos falar um pouquinho de franquia ali brevemente. Mas fui pro Equador, passei 10 dias lá, só fazendo um curso sobre escolha de ponto. Olha, Então, tem muitas coisas legais nas franquias. essa importância. Mas vamos lá. Aí, tava em Brasília visitar meus pais aqui em Brasília, tudo. E um conhecido do meu pai, falou assim: Você não quer montar um bingo, não? Ser sócio de um bingo? Original do destino, a energia é um negócio maluco. Fui na reunião, tava lá só ouvindo, tinha chegado. Meu pai, não, esse negócio de jogo, coisa e tal, né? Uma aversão muito grande a jogo, assim, não era uma coisa que. E tinha 24 anos de idade, tá? E eu montei um bingo, tá? Deu um pouco de dinheiro, assim, eu rodei um ano, aí vem os problemas do Brasil, né? O Brasil é um país difícil de você apostar no longo prazo. Eu rodei um ano, tinha montado a casa, e um ano depois caiu a lei. E eu sempre tive como princípios que eu faria qualquer coisa contanto que fosse legal, tá? Caiu a lei, eu encerrei a casa, fiquei com um ponto. Falei, de novo, e agora? O que eu vou fazer? Aí, no passado, esse ponto que tinha sido Habib's e tinha sido o bingo, tá? Tinha sido a Pizza Hut. Aí eu falei, cara, por que não voltar com a Pizza Hut pra cá? Eu tenho experiência na marca. E era ali já era da sua família, a Pizza Hut? Tinha sido da minha família há 6 anos atrás, eles tinham encerrado as operações e não queriam mais um negócio, tá? E eu tinha o ponto, que não era da família, não era do coisa, era desse amigo lá do meu tio, que me alugava o imóvel. Aí, novamente, Oswaldo, cara, o bingo não deu certo, mas eu vou arrumar um negócio, Aí fui atrás da Pizza Hut, Oswaldo. Você pediu outra carência? Hã? Ué, tive que pedir, né? Mas nunca deixei de pagar um centavo, tá? E aí eu fui atrás da companhia, da Pizza Hut, e aí eu sabia que Goiânia era um mercado para iniciar, mas que o grande mercado era Brasília. Brasília a gente tinha aqui precificação 30% naquela época maior do que Goiânia. Aí foi uma luta, acho que eu passei 8 meses naquele processo, e faz o business plan e vai para São Paulo e volta, não sei o que, e você aprovado, não sei aprovado, tinha concorrente, tinha coisa e tal. E aí eu dei um checkmate na franquia, né? Falei, olha, vocês têm um grande diferencial comigo. Ele falou assim, qual que é? Eu falei, qualquer franqueado novo que você for, Não entendi nada. você for abrir, você for pegar, Você vai gastar. ele vai demorar 6 meses para abrir a operação. Eu falei, eu tenho um ponto pronto, em 45 dias eu coloco ele para rodar. E a expertise da E a minha marca. expertise que eu já tinha É. passado por essa experiência lá nos Estados Unidos. E aí, com 26 anos de idade, eu fui aprovado, eu fui o franqueado da Pizza Hut aprovado mais novo do mundo, pelo que eles me falaram na época. Olha aí, rapaz. Temos uma personalidade na vida. Ó, e 20 anos depois continuo operando a marca, tá? Comecei em Goiânia, depois acabei desfazendo da loja de Goiânia, vim para Brasília, estou concentrado em Brasília. Hoje eu tenho um sócio na operação, que tem outros negócios em desenvolvimento. E aí agora estou no momento de voltar a empreender, está me apetecendo, né, a empreender. Parêntese, franquias. Vocês que querem empreender na área de franquias, tomem cuidado. Eu falo o seguinte, franquia não é um negócio financeiro. As pessoas acham que você aderir a uma franquia, eu estou colocando um capital lá de R$ 500.000, de R$ 100.000, de R$ 1 milhão, e que aquela planilha vai, não, ali, Ela vai dar só. 15. Não é isso, tá?
Eu acho que isso é uma lição legal para quem quer trabalhar com franquia. Franquia é um negócio como outro qualquer. Exato. Ela te minimiza muita coisa, mas não é uma garantia de sucesso. Eu acho Não é garantia de sucesso. até boa parte dos empresários que pegam uma franquia aí que não dá certo, né? Lógico, não dá para generalizar, mas boa parte deve ser por conta disso. O cara tem um dinheiro guardado e fala assim: qual é o caminho mais fácil? Eu vou comprar uma franquia da Cacau Show, da Pizza Hut. É só voltar alguns episódios e escutar Eduardo Santinori, diretor de franquias, né, da ABF aqui no Centro-Oeste, que fala muito sobre todos esses pontos. E no final das contas, empreender, empresariar, envolve o que o nosso falecido Abílio Diniz sempre falava: pessoas e processos, Perfeito. Exatamente. né? Exatamente. E nessa tua nova trajetória aí, dá para falar o que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Claro, eu vou Vou dar spoiler, tem como Não, então minha esposa resolveu estudar, eu vou acompanhando, né? Eu não posso trabalhar legalmente hoje nos Estados Unidos, mas eu posso ser empresário. Então eu abri uma empresa lá, essa minha empresa é uma empresa importadora, então hoje eu estou fazendo parcerias com empresas brasileiras, vou comprar os produtos aqui, exportar para os Estados Unidos e vender no mercado americano. Então a gente começa com um energético, com o Vulcano, que é um energético. Voltando aí. É um energético, é um concentrado de energético, então ele é um pocket que você coloca no bolso, um tubo que rende 2 litros e meio ali de energético. Que legal, você faz a mistura. E você faz a mistura. Bacana. E aí depois a gente pode entrar no assunto, a gente não tem muito tempo aqui, mas por quê? Não, ele tem, calma, não se apressa, não quer. Eu tenho tempo. Pode deixar que eu quero, César. Então, assim, esse é o primeiro produto, né, que a gente tá levando para lá. Estou negociando já com a indústria de cosméticos, então estejam à vontade se vocês precisarem de um parceiro lá nos Estados Unidos e tiver com algum produto que queira mandar para lá, eu já estou com essa estrutura já montada lá, tá? E os Estados Unidos sempre foi esse mercado que me apeteceu muito, é um mercado muito grande, de muita concorrência, mas é um mercadão, assim, tudo vende nos Estados Unidos, né? Então eu estou vendo como um passo grande ali, né, de você sair, de empreender esses anos todos no Brasil, ter oportunidade de botar o pezinho ali nos Estados Unidos, e acho que vai ser um grande aprendizado. É tudo diferente, as leis são diferentes, o mercado é diferente, é tudo diferente. André, pô, cara, que história maravilhosa. Eu acho que assim tem que servir de inspiração para todo mundo que está assistindo mesmo. Entender que a trajetória, a vida do empreendedor não é fácil, né? Tem altos, baixos, é uma montanha russa, mas que existe sim, se você se empenhar, uma luz ali no fim do túnel, dá para você superar e alcançar seus objetivos. Perfeito. Entendam que o André chegou num momento que ele tá vendo que ele não tá dando o all-in dele, né, gente? Ele já falou aqui. Agora ele tá num fase onde, eu tenho que perder, então eu vou devagar. Só arrisco que eu posso perder, né? São que vão de perder, ele já falou isso aqui. Cara, muito obrigado mesmo. Obrigado, Dan. Obrigado. Mas acabou, ainda não acabou, mas assim, temos alguns quadros finais, mas eu quero já te agradecer demais, porque para mim foi uma inspiração, meu nobre. Eu já quebrei várias vezes e espero quebrar outras ainda. Que cada quebra dessa é um aprendizado, é uma evolução constante. Espetacular, não podemos deixar de fazer os nossos blocos finais. Controle sua emoção, Dom Roger. Já controlei. Ô André, a gente tem aqui 2 blocos finais aonde a gente gosta de saber de onde que o empresário bebe, qual a fonte que ele bebe, né? A fonte do conhecimento. Então, assim, tem algum livro ou uma série ou um filme que você dá de sugestão para nossa galera? Cara, livro, assim, foi um dos primeiros livros que eu li. Eu acho que serve pro empreendedor que já está empreendendo e pro cara que está começando. Eu acho de grande valia, que é o Pai Rico, Pai Pobre, tá? Sim. É clássico, é um básico, mas quem não leu, leia, porque ali tem muito conhecimento, vai te ajudar muito na vida empresarial. Esse sim, se você não leu, só você não leu. Então vá lá e já lê bastante.
Eu já vou te presentear agora com A Morte da Vaca Roxa. Opa! Como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, que é o meu livro que eu lancei no final do ano passado. Obrigado, Dan. E Vou, espero vou que ler da com leitura. certeza. É uma Ter uma reflexão, muito engrandecida. assim como a tua história de hoje é uma reflexão sobre os tempos atuais. Legal, obrigado. Beleza? Eu ler com muito E carinho. pra gente finalizar, a câmera é toda sua. Você já fez um pitch de venda aí também, né? Para caso as pessoas queiram te contactar para fazer esse tipo de trabalho de exportação, né? Fala pra galera aí qual é o seu contato, aonde que te acha, se tem Instagram, e-mail, telefone ou enfim. Agora é o seu momento aí com a galera. Projeto, né, dos Estados Unidos, da exportação, é andregpcosta@gmail.com. André, G de gato, P de pataro, costa@gmail.com. Se vocês têm algum produto aí que se identificaram com esse perfil, que eu possa fazer essa parceria lá, entre em contato comigo. E não deixa de comer Pizza Hut, viu? Sudoeste, Águas Claras, 213 Sul. Espero vocês lá. Cara, hoje eu não vou comer Pizza Hut na hora do almoço, porque eu vou lá na Fogo de Chão. Mas Domingo é dia de pizza, né? domingo é dia de pizza. Vou esperar o André mandar uma pizza pra nós lá. Exatamente. Então já vamos presentear com o nosso parceiro, né? Noman, que tá assistindo a gente aqui, veio fazer entrevista também e fechou essa parceria, ofereceu essa parceria e a gente tá presenteando todos os nossos entrevistados com a Noman, que é uma marca de roupas daqui de Brasília. Essa em específico você vai adorar, você é do esporte, assim como a gente. Então é uma camisa tech fit, né? Tech Fit, né? E chama Sporty. e ela não dá cheiro, não amarrota, é boa para viajar, é fantástica. Depois você fala. Deve ter tecnologia aí dentro. É demais. Aprovado por Dan e Pataro nos sábados de tênis de manhã antes desse programa. Exatamente. André, foi um prazerzaço. Obrigado pelo convite. Eu já conheci a Grande Suado pela presença. Adeus. Eu agradeço pelo convite. E eu fiquei felizaço de você ter aceito esse convite. Fiquei felizaço de conhecer um pouco mais dessa história sua. Eu já conhecia a admiração nota 1000 que eu tenho, você já sabe, sempre falo isso. Sempre procuro, vou continuar sempre procurando, mesmo você estando lá nos Estados Unidos, para fazer esse bate-bola, porque eu acho que eu sendo mais novo e com menos experiência, eu sempre quero aprender com quem tem mais experiência e esse propósito que eu tenho dessa busca é o que a gente tenta também passar aqui no programa para todo mundo. E então assim, feliz demais. Obrigado por compartilhar, obrigado pelo seu tempo. Obrigado vocês pelo convite. Eu acho que foi super bacana aqui o nosso papo, porque é uma troca de experiências e sempre engrandecedor para todo mundo aqui. Nossa. E acredito que por o nosso telespectador também aí. Exato. Espero poder ter contribuído de alguma forma e que seja inspiração para a história de vocês também. Com certeza será. Excelente mesmo. Não tenho nem mais o que falar. Muito obrigado, Dan Rosa. Mandar o povo seguir a gente nas redes sociais, NLF Podcast, se inscrever no canal do YouTube, tem que apertar lá, ó, inscreva-se e ativar o sininho e acompanhar todas as plataformas digitais, a gente tem todas elas e todos os sábados às 10 horas da manhã aqui nas telas da Band. Manda o direct pra gente se você se identificou com essa história, manda pra galera também que você acha que vai se identificar com essa história e todos os sábados a gente tá aqui e em todas as plataformas de streaming. E depois a gente vai comer. Isso aí, hoje é dia de comer. Nada diferente. Vem com a gente!